A nossa história começa nos apresentando a Tibers, uma cidade noturna com arranha-céus e jardins flutuantes. Vemos um homem correndo pelo campo quando um círculo vermelho aparece bem embaixo dele. Imediatamente é seguido por um raio. O homem consegue desviar e parece ser bem um pistoleiro, perseguindo algo à sua frente e chamando o guardião de jardim Acumula-Nimbus. Ela aponta o dedo para baixo, fazendo vários raios aparecerem em direção ao homem. Ele consegue desviar de todos os contra-ataques, mas Acumula-Nimbus rapidamente desvia as balas e convoca outro raio no local onde o homem estava. Este raio causa algum dano, mas o homem posiciona atrás da Acumula-Nimbus, que não espera, e atira suas pistolas, fazendo-a gritar de dor. Ela se irrita e invoca círculos mágicos por todo o jardim, e desta vez não apenas no local onde o homem está. Então o homem percebe que está em apuros, e o céu começa a se abrir enquanto a Acumula-Nimbus bate a mão no chão, mandando se tornar praticamente cinzas. Muitos círculos vermelhos são bombardeados com raios, começando a destruir o jardim inteiro. A Acumula-Nimbus observa o chapéu do homem flutuar no ar, e ao cair no chão, sem sinal do homem, ela começa a rir, mas ouve a voz dele perguntando se algo bom aconteceu. Por surpresa, ela olha para baixo e é recebida pela boca da arma dele, que está carregando um ataque enquanto ele diz adeus, e um raio azul atravessa seu rosto, atingindo o local onde ele tentava atacá-la. Ela conseguiu recuar uma grande distância e observa que ela pode liberar raios de seu corpo também. O outro homem pergunta se precisa de ajuda e pega o chapéu, e descobre que o nome dele é Ranger. Ele diz que não quer ajuda e não quer que ninguém interfira, mesmo se morrer. O homem, frustrado por ter que ficar parado sem razão, diz que é irritante. Então Ranger, rindo, diz que a ignorância é uma bênção. E o homem observa ambos olhando para cima e vê uma enorme tempestade de raios sendo conjurado por Acumula-Nimbus. O homem decide ajudar Ranger e Ranger avisa que acabará de avisar para não fazer isso. A Acumula-Nimbus começa a rir, perguntando se eles são capazes de desviar do seu dragão de trovão. Os dragões formados pelos raios azul e roxo são gigantescos. O Ranger pergunta o que é aquilo e o homem diz que é o ataque final dela. Ele fala que eles devem se concentrar em atrair uma cabeça a cada um. Então o Ranger se recusa e diz que fará isso sozinho, pedindo para o homem se afastar. O homem continua dizendo que irá para cima do Ranger para baixo, e vemos o dragão azul indo atacar diretamente aos pontos de vida do Ranger, enquanto tudo começa a desacelerar antes que ele possa terminar sua frase e tudo fica congelado como fosse um ataque da cólera do dragão. O homem correndo, Acumula-Nimbus e a engrenagem começa a girar enquanto algo aparece embaixo de Ranger. Mas antes de se tornar um brinquedinho, Ranger começa a suar nervosamente e percebe que isso não é bom. A engrenagem abaixo faz um som alto e o prende, impedindo-se de mover. Então Ranger grita dizendo não, dizendo que não pediu ajuda e não queria que isso acontecesse. Mas o homem ignorou e ele para alguém para retirar as amarras, dizendo que claramente não é culpa dele. O tempo começa a se mover novamente, como se fosse uma costura de volta. Ranger pede para mais uma chance e vemos o homem correndo novamente com o tempo retomado. Então ele ri dizendo que está feliz por estarem juntos e pergunta a Ranger se ele concorda, apenas para ver Ranger sendo destruído pelo ataque. Ironicamente, o homem fica surpreso e chama Ranger pedindo para que ele se levante. Vemos os olhos de Ranger começando a perder a consciência e ele diz que tudo acabou de forma estúpida, enquanto sua visão fica turva ao olhar para o homem. Descobriu que o nome do homem é Jin-Sung. Ele chama de bastardo troll, dizendo que trabalhou duro para chegar até ali, e tudo por causa de Nemir. Ele começa a insultar dizendo que tudo foi arruinado. Jin-Sung está completamente surpreso. Então vemos uma versão pixelada de Jin-Sung perguntando o que está acontecendo, já que foi ele que não conseguiu desviar. Então ele se pergunta o que há de divertido nesse roleplay. Agora aprendemos mais sobre o jogo que ele está jogando, que é um jogo de ação online chamado Dungeon Fight Online, ou para os mais chegados, DFO. O jogo se passa em Arari, onde exploradores arriscam suas vidas. Alguns arriscam suas vidas para melhorar seu equipamento, já outros por dinheiro e alguns apenas sheds com estilo. Jin-Sung diz que Ranger era o mais único de todos. Ranger pede ajuda, dizendo que Arari pode estar em perigo de desaparecer e que eles precisam derrubar a Isis despertada. Já Jin-Sung suspira, perguntando se ele só quer uma ajuda gratuita. E Ranger responde que não, ele só precisa saber que ameaças podem enfrentar no caminho para Isis e enfrentará Isis sozinho. Agora Jin-Sung lendo isso na vida real, comenta que o cara é sério sobre o roleplay e nunca conheceu alguém tão investido nisso, e ele acha estranho, mas é grato, já que está transmitindo tudo ao vivo e arriscando sua vida por visualizações. E finalmente descobrimos que o nome completo dele é Baek Jin-Sung, streamer famoso por tutoriais sobre jogo. Ele diz que foi abordado por saber que ensina pessoas, e vê o chat rindo e perguntando sobre o roleplay.
Play, dizendo que é para o bem de Arad. Agora Jin-Sung comenta que, embora o cara diga algumas coisas estranhas às vezes, ele achava que era apenas uma busca por atenção e queria estar na transmissão até começar a ofender pesadamente e sair da festa. Agora vemos Jin-Sung se levantar de repente da cadeira quando seu monitor desliga ao mesmo tempo e descobre que acidentalmente desconectou o cabo com o truque secreto de enrolar cabo ao redor do pé. E ele diz que isso é irritante, pois não tem nada para carregar e que os tiros pareciam a Segunda Guerra Mundial. Agora finalmente ele consegue conectar de volta e se pergunta por que o Ranger estava tão irritado, já que ele pode usar moedas para reviver. E se pergunta por que teve que chamar o Ranger de Bastardo Attention Circuit. Então ele clica no jogo Defior e diz que o Ranger fez parecer que ele realmente morreu. E quando ele clica 2 vezes no ícone do jogo, sua tela começa a rachar. Agora Jin-Sung fica surpreso ao ver uma luz dourada brilhante emergir em volta do seu quarto. Agora começa a abrir uma fenda que distorce tudo ao seu redor. Agora Jin-Sung cai no chão, cobrindo o rosto e pergunta o que está acontecendo em seu quarto. E tudo que vemos é uma deusa alada gigante segurando na palma da mão. Agora Jin-Sung olha para cima, completamente sem palavras, e a deusa diz que ele entrou em um contato com a lâmina que fez quebrar. Ele pergunta sobre o que ele está falando e ela está se referindo ao Ranger de antes. Mas o mais importante, ele quer saber quem ela é e onde ela está, e dizendo que estava apenas em seu quarto. Ela o pressiona com o outro dedo, dizendo-lhe para assumir a responsabilidade por seus erros, o que causa outra rachadura atrás dele. Ele começa a afundar ainda mais nela, como se estivesse caindo em um vazio. Então ela começa a voar por baixo como um meteoro, passando por uma baleia gigante no céu e uma grande torre, em direção à Terra. Então ele atinge o solo e começa a arrastar-se por ele, deixando um grande rastro de destruição. Então ele começa a ficar ofegante, se perguntando o que está acontecendo, e fica surpreso ao ver seus braços, e antes que ele possa compreender, ocorre uma grande explosão à sua frente, fazendo voar para trás. Ele olha para o fogo enquanto uma horda de goblins começa a emergir, e ouve eles rindo maniacamente. Agora Jin-Sung fica surpreso quando vê uma mulher arpia, perguntando o que ele é, como ousa fazer isso com a sua preciosa floresta, dizendo que ele está implorando para ser morto. Então ele estende a mão, dizendo que foi um erro, mas acha que o fogo que ela causou está causando ainda mais danos. Então ela diz para ele se calar, enquanto lança os goblins contra ele, dizendo que fará ele pagar por tudo isso. Ele grita e começa a correr, se perguntando o que está acontecendo. Então ele tropeça de cara em uma piscina de água e ouve respingar, se perguntando o que está acontecendo, ao ver que o rosto não pertence a ele. Mais tarde vemos suas pegadas, deixando um rastro na floresta em chamas, e a arpia do início está gritando para os goblins encontrá-lo, dizendo que ele não pode ter ido longe. Agora Jin-Sung se esconde atrás de uma árvore, mencionando os nomes dos monstros, os goblins flamejantes e o tal, dizendo que são todos monstros da Defior. Ele olha para sua mão e diz que a aparência indiscutível do Cavaleiro das Trevas, uma das classes em Defior, e se pergunta se ele agora está dentro do jogo. Ele diz que só queria jogar um jogo e não vivê-lo, e se pergunta como pode voltar ao seu mundo. Então ele ouve o som de algo lutando e vê um dos Taos caindo no chão, o que surpreende até mesmo os próprios boys. Então Jin-Sung percebe que isso significa ao ver duas pessoas vestidas como trajes únicos, uma delas sendo cavaleiros fantasmas sangrentos, ou Blood. Eles começam a avançar, dizendo que era de esperar que se fossem os boys. Ele pergunta quem eles são e como eles chegaram lá. Jin-Sung confirma que é a classe de cavaleiros fantasmas dentro da Defior, e ao seu lado está um dos NPCs da Defior, Sarah. Então Boys diz que a Boys deve ter uma razão para fazer tudo isso, e pede para explicar, para que eles possam ajudar. Agora Jin-Sung pergunta se isso é um dos eventos de início da quest, dizem que o fato de haver um diálogo de evento deve significar que o Cavaleiro Fantasma é um usuário que está atualmente fazendo a quest. Então ele lê o nome acima de sua cabeça, e diz que ele é uma pessoa real, enquanto prepara sua lâmina e se lança ao chão, atacando o boss com seu golpe. Então ela começa a canalizar algumas bolas de fogo e joga 3 contra ele. Ele facilmente desvia e ganha vantagem para sua lâmina novamente, usando uma habilidade chamada Ask-For, para assim perfurar o chão. Agora o boss consegue escapar e começa a lançar sua outra habilidade de bola de fogo, mas antes que ele possa lançar, o Blood está em seu rosto. Ele percebe que realmente está tarde demais, sendo cortado pela habilidade Drive Slash de sangue. Então ela solta um grito e Jin-Sung observa, dizendo que ele é forte, ou para ser mais exato, impactante, e que é completamente diferente ver isso ao vivo, em vez de ser na tela. Agora o boss morre de forma brutal, o que é diferente ao vivo, mas na verdade ele ainda está vivo, dizendo que havia uma razão para isso, mencionando o grande incêndio de 10 anos atrás, então a tragédia da floresta, e começa a cuspir sangue. Agora Jin-Sung diz que pelo menos ela está determinada, mas que não era hora de ficar tão atônita, já que o Blood é uma pessoa real. Ele fala que ele pode ser capaz de ajudá-lo. Agora Jin-Sung sai de trás da árvore, chamando o Blood e pedindo para ele esperar. Agora vemos a engrenagem aparecer abaixo de Jin-Sung, assim como fez com o Ranger. Enquanto o boss continua, vemos Jin-Sung atrás de alguns arbustos, presos sem poder se mover ou falar. Agora o boss diz que eles podem passar e desejar arriscar suas vidas, mas a decisão, ele fala que é praticamente deles. Agora Jin-Sung diz que isso é ruim, pois essa é a linha que parece quando alguém avança para o próximo
próximo calabouço. Então Sarah agradece a Boys, e ela e Blood começam a se afastar, e se distanciando cada vez mais de onde Jin-Sung estava preso. Então vemos o chão sendo costurado de volta, e ele perde suas amarras. Ele começa a correr, dizendo que perdeu, e se pergunta se era isso que estava tentando impedi-lo de interagir com Blood. Então ele grita dizendo que não sabe o que estava tentando impedi-lo, mas pergunta se eles realmente acham que simplesmente aceitará e desistirá. Então a cena muda para mais tarde, onde ele está completamente derrotado, dizendo que não consegue mais. Então nesse lugar escuro, úmido e assustador, perguntando se Shadow Thunderland sempre foi tão assustador. Ele diz que é um tutorial de dungeons que levam menos de 10 minutos para ser concluídos. Ele fala que precisa se apressar, porque se o Blood limpar a dungeon e sair, ele estará em uma situação basicamente horrível. Logo vemos vários olhos surgindo atrás dele, e ele se vira para ver um monte de ghouls saindo das árvores. Ele grita e encosta-se uma árvore, dizendo para se afastarem, pois ele tem uma grande arma. Então um dos ghouls vai para um ataque e ele desvia, girando para o lado. Agora Jin-Sung percebe o quão perto estava de perder a vida e faz contato visual com o monstro, começando a correr desesperadamente, e dizendo que isso é muito diferente da tela, e é praticamente muito assustador e nojento para ele. Então ele diz que era apenas um mob no jogo, e complementa dizendo que é uma coisa tão pequena assim. Então ele ouve um grito ao seu lado e reconhece que é a voz de Sarah, dizendo que deve ser onde o Blood está. Ele o avista de longe e grita dizendo que finalmente encontrou Blood, mas as coisas estão tão complicadas pois uma parede de gelo está se formando, e Sarah está congelada em meio de um bloco de gelo, e logo há algum tipo de boss mob de pé diante dela. Ele se vira e descobrindo que seu nome é Gold Rush. Agora o Jin-Sung fica surpreso e toca no ombro do Blood, dizendo que vê que ele está lutando contra um boss, e pergunta se pode conversar. O boss avança para um ataque e Jin-Sung percebe que o Blood não está se movendo. O ataque passa, deixando um rastro de espinhos de gelo, congelando o Blood no lugar. Agora Jin-Sung fica surpreso com isso e o boss diz para ele não interferir, enquanto levanta mais gols. Jin-Sung começa a bater no gelo, dizendo para ele sair e se pergunta se Blood realmente venceu o AFK. No meio de uma luta contra um boss, um dos ghouls salta instantaneamente e ataca Jin-Sung. Ele desvia um dos ataques, mas outro o atinge de raspão bem no peito, fazendo gritar ao ver seu próprio sangue. Agora o ghoul prepara o punho para o outro ataque, e logo Jin-Sung finalmente consegue reagir, bloqueando então o golpe. Ele diz que dói e que acha que vai morrer ali mesmo, e grita que não quer morrer. Ele corta o ghoul ao meio, mandando-o embora. Então ele fica um pouco surpreso com a facilidade com que foi, ao ver o corpo do ghoul se despeçar, e ainda mais ghouls sendo convocados e atacando. Agora Jin-Sung olha para sua lâmina e começa a sorrir enquanto começa a cortar os mobs bem ao meio. Ele diz que essas são as habilidades em que ele vê todos os dias, há mais de uma década, e que esses movimentos estão gravados em sua memória. Ele só precisa pensar em usá-los, e seu corpo seguirá automaticamente, permitindo-lhe fazer o que quiser. Ele avança pelos ghouls e ergue sua arma e chama o boss, dizendo que é melhor ele começar a rezar. Então o boss lança alguns pedaços de gelo diretamente contra ele, e ele pensa em uma de suas habilidades chamada Uppercut. Ele corta a sua frente, quebrando o ataque, e continua desviando, despecando os pedaços de gelo, enquanto avança em direção ao boss. Então começando a listar todas as habilidades em que ele quer usar para criar um combo, vemos ele preparando o braço para usar o ataque normal, mas antes que ele possa terminar, um enorme pilar de gelo se forma no chão, dominando as árvores. O boss então começa a rir, mas uma luz brilhante atrás dele, pois Jin-Sung não foi pego pelo ataque, e em vez disso, desviou. Ele começa a se preparar para o ataque final. O boss se vira, mas é tarde demais. Vemos o boss sendo cortado em pedaços absolutos, com seus pedaços de corpos espalhados por toda parte. Então o boss fica surpreso, e Jin-Sung explica que algumas habilidades em sucessão cancelam o ataque atual. Agora em sequência, ele libera a habilidade automaticamente, permitindo basicamente teleportar em uma curta distância. Toda a magia de gelo começa a dissipar. Jin-Sung explica que isso se deve ao sistema de combos de habilidades, e especificamente a uma mecânica chamada de Time Break. Ele diz que essa é a técnica básica que ele usava para jogar como Dark Knight, e se sente confiante. Agora vemos o cadáver do boss começando a se recompor lentamente, dizendo que precisa restaurar o seu círculo mágico, mas uma espada é cravada em seu crânio, enquanto Jin-Sung começa a esfaquear repetidamente, dizendo para ele se apressar a morrer. Porém, ele quase se esqueceu de quão tenazes são os ghouls. Enquanto o boss está prestes a cair, ele ouve um som de gelo quebrando à sua direita, e vê que Sarah foi libertada. Agora Jin-Sung diz que parece que o evento de quebra de dungeon começou e parece que ele acidentalmente completou a quest da Blood. Ele nota algo no chão que caiu no boss, um cartão roxo com o rosto do boss. Ele pega o cartão e uma distorção brilhante começa a aparecer novamente, enquanto ele é sugado de volta para a frente da deusa. Porém ele grita dizendo de novo. Ela diz que é impressionante que um humano convocado de uma dimensão diferente tenha completado o primeiro passo para se tornar o portador das chamas. Ele diz o nome de Nirmi, percebendo que é o deus da sabedoria. Agora Nirmi, uma divindade que mais precisamente pode ser descrita como a iluminada. Agora Nirmi possui o poder de viajar entre mundos. Então ele exclama, dizendo que ela deveria ser apenas uma personagem de jogo. Então ele se pergunta como ela conseguiu convocar alguém como ele da realidade. Ela diz que esteve observando ele e que ele se tornou a lâmina afiada capaz de completar essa missão. Então ela menciona se ele dedicar sua vida a uma espada, ele pode se tornar uma verdadeira lâmina deste mundo. Mas porém ela fala que ele não deve parar apenas em ser uma lâmina. Então ele pergunta o que está acontecendo e como foi convocado. Porém ela ignora
ignora a pergunta. Agora Jinsuga explica que em DFO, uma lâmina representa um aventureiro no jogo e que os jogadores que trollam esses aventureiros são apenas usuários jogando. Ela convocou para fazer algo além de se tornar um aventureiro. Então ele exclama que entende que ela quer que ele faça algo, mas se recusa a ajudar, perguntando por que deveria ajudá-la quando quer voltar para casa. Porém, ela disse que é responsabilidade dele quando cria uma gema roxa. Ele pergunta o que está acontecendo e a gema é cravada diretamente em sua testa, atravessando seu crânio. Então ele começa a ter flashbacks de Ranger, disse que não precisava de ajuda e como ele ignorou isso e ajudou de qualquer maneira, percebendo agora que foi ele o causador da morte de Ranger. Então o cristal é retirado de sua cabeça. Ele começa a sentir uma culpa esmagadora, começando a vomitar. Ela explica que a lâmina que ele destruiu era um humano da mesma dimensão que ele, devido à sua arrogância de desafiar o destino da lâmina. Então os senhores do tempo surgiram para corrigir quaisquer ondulações, e tudo isso era responsabilidade de Jin-Sung desde o início. Então ele começa a tremer ao confirmar que matou alguém. Agora Nemi sorri, dizendo que a corrupção está se espalhando em toda a Road. Então ele pergunta o que isso significa, e ela explica que a corrupção interrompeu os testes e levou a lâmina na direção errada. E exemplificando, ela fala que se continuar assim, a aldeia só alcançará um futuro distorcido. Então ele precisa guiar as lâminas para os testes corretos, e deve se tornar as tenazes de forjamento dela. Então ela explica que enquanto o jogador lida com os gols, Sarah purifica o círculo mágico, que é o fluxo correto do tutorial. No entanto, como Blood não se moveu, Sarah também não pode se mover, embora possa ter sido uma coincidência. Ela fala que se ele não estivesse lá, ela definitivamente teria sido morta. Agora Jin-Sung entende que se Sarah não estiver viva na próxima quest, isso será um bug total. Então ele conclui que deve ser alguém para corrigir os bugs. Ela confirma que sim, e que esse é o trabalho tenaz do forjamento. Agora que ele entende, ela diz que deve prosseguir e fazer o seu trabalho. Porém ele exclama pedindo para ela esperar, mas ela diz que ele precisa ajudar as lâminas e purificar a corrupção e encontrar a fonte dela. Então ele segura o fragmento da realidade, perguntando como ela age como se tivesse aceitado, quando ainda não decidiu nada. Então ela responde que uma vez que ele complete seu dever, ela o devolverá ao lugar de onde veio. Então ele pede para ela ouvir, perguntando o que deve fazer como personagem de baixo nível e pede que lhe dê alguma habilidade. Ela então convoca com uma enorme quantidade de itens e explica que não pode lhe dar poderes, mas pode lhe fornecer um item. Então ele deve escolher sabiamente. Porém ele reconhece todos como avatares raros e equipamentos épicos, incluindo alguns equipamentos bem mestres. Então um deles particular chama a sua atenção. Ele pede o contrato do rei permanentemente e que permite equipar equipamentos que são de 10 níveis acima dele. Então uma das gemas flutua diante dele e ele disse como desejar, enquanto a coroa do rei flui para dentro dele como uma luz dourada. Ele fica surpreso com o quão brilhante é olhar para sua palma. Ele quer realmente ter um contrato do rei. Então ele diz que é hora de ir e pede para ela esperar, perguntando se não há mais nada. Como a estamina é infinita, ela diz que pode fazer algo semelhante, já que ele vai ser suas tenazes de forjamento e que ela o liberará da necessidade de aliviar fenômenos psicológicos de estresse. Então ele diz que não era isso que ele queria, porém ele tenta explicar, mas ela diz para ele ouvir, dizendo que ela não o chamará mais. Então ele precisará encontrá-la em momentos de necessidades, embora ele não possa mais se encontrar com ela no corredor dimensional. E basicamente ele poderá encontrar uma parte dela e ela estará ansiosa pelos seus efeitos. Agora voltamos para uma floresta, onde ele parece de bruços e ouve alguém dizendo lag repetidamente. Então ele se vira e vê Blood tendo um colapso. Sarah se aproxima perguntando se ele está bem, e agora Jin-Sung comenta que talvez o lag tenha sido a razão pela qual ele não conseguiu se mover, e se pergunta por que aconteceu justamente agora. Então ele decide se tornar um mestre da enganação e segui-los. E na manhã seguinte, vemos ele seguir uma vila que ele reconhece como a Vila da Guarda Élfica. Então ele diz que não parece real para ele, a pensar que ele está realmente no mundo da DFO, e que agora é um corredor de bugs, e bastante surreal para ele mesmo. Mas uma coisa é bem clara, ele terá que evitar a morte como antes, e fará o que for necessário. Então ele verifica o mapa e explica que para realizar a missão, como Nimi desejar, ele precisa ir para a vila onde a quest acontece. Então durante o caminho, ele descobre algumas coisas importantes, e primeiro, ele tem um inventário, e vê que a espada de treinamento que ele havia deixado foi possivelmente desenvolvida por Nimi, o que ele acha bastante gentil da parte dela. Então ele continua jogando comida em seu inventário, e abre sua janela de status, ou melhor, sua informação. Então ele observa que funções como o minimapa e o leilão não estão funcionando, e as únicas janelas visíveis são essas duas, faltando detalhes do jogo como saúde e mana. Além disso, ele descobre que está em uma situação bem ruim, então o corredor dimensional do arcanista requer uma reputação de 38 mil pontos, porém a dele é apenas 6, então ele tem um longo caminho para frente. No entanto, o maior problema, ao contrário do que Nimi aparenta ser, ela não é uma deusa benevolente. Mesmo se ele alcançar o corredor dimensional, ele se pergunta se realmente permitirá que ele volte para
casa facilmente. Então ele monta um acampamento à noite e pensa que talvez não precise de comida, já que não se sente fome e nem se sacia. Então ele se pergunta se isso deve ser o que Nimi quis dizer com liberdade de fenômenos psicológicos. Ele fala que Nimi disse que se ele não ajudasse, a corrupção causaria o fim da Rude. No entanto, no jogo, o verdadeiro objetivo de Nimi é reviver o deus da criação e criar um novo mundo. Portanto, se ele ajudar Nimi, provavelmente levará à destruição completa da Rude. Então ele se senta e se preocupa com isso enquanto observa o fogo, dizendo que no fim das contas não se importa. É apenas um jogo e ele só precisa voltar para casa. Ele vai fazer o possível para sobreviver, mas para isso ele terá que ir para Heidenmere. Ele olha para uma cidade e se pergunta quantos dias levou para chegar lá, pensando que se fosse no jogo teria levado menos de 10 segundos. Então ele suspira e os guardas o param e o encara, transformando em pedra sentado no chão, devido a uma taxa de entrada que ele havia esquecido completamente. Enquanto falava sobre isso, ele ouve um homem perguntando se ele precisa entrar na cidade. Agora Jin-sung reconhece o homem como Lonus, um NPC que dá a taxa de entrada. Lonus pergunta se ele conhece Jin-sung e ele acaba dizendo que sim, mas esqueceu de Lonus. Então ele pede para Lonus para lhe dar algum dinheiro e Lonus pergunta por que ele deveria dar dinheiro a um estranho. Agora Jin-sung lembra que o dinheiro era uma recompensa por salvar a Sarah e se pergunta o que fazer para ganhar a confiança de Lonus. Então ele começa a dramatizar, dizendo que na verdade tem um amigo com a mesma síndrome, o do braço fantasma, alegando que pode ver e ouvir fantasma, mas seus sintomas pioraram e a medicina não funciona mais. Agora ele perdeu a mente e desenvolveu a síndrome de Kazan, conhecida por atacar qualquer um que esteja por perto. E durante esse experimento, ele ouviu falar de um famoso alquimista chamado de Heidenmei e pensou que ele poderia ajudar. Então ele se ajoelha dizendo que nunca esperava uma taxa de entrada e que se não fizer nada, seu amigo será consumido pelo braço fantasma e ele não sabe o que fará. Porém, Lon não diz nada e Jin-sung começa a suar nervosamente, pensando que sua performance emocional pode não ter sido tão boa assim. Então ele vê um pouco de água no chão e observa Lonus derramando algumas lágrimas. Lon diz que tem uma poeira nos olhos e começa a jogar coisas nele, dizendo que se alguém pegasse a taxa de entrada, haveria comida, armas e dinheiro para toda a viagem e a grande espada de sua forja. Ele fala que se sentiria feliz. Agora já Jin-sung se ajoelha e agradece e Lonus dá um sinal positivo, dizendo que espera que ele consiga salvar o seu amigo. Agora Jin-sung volta para a cidade, onde diz que finalmente voltou. Ele agradece por ter conseguido lembrar do perfil oficial de sua liderança, de sua licença. Então ele se pergunta se deveria usar o trauma de alguém para o seu próprio benefício, mas percebe que não deveria se sentir culpado, pois são apenas NPCs no jogo e ele não deveria se envolver emocionalmente. Assim que entra na cidade, vê muitos jogadores luteando por toda a parte e começa a recordar a cidade como 2D, exclamando quando está feliz por ver isso novamente. Heidenmei, na vida real, encontra uma mulher dizendo que apenas aqueles que se desafiam podem sair vitoriosos. Ele a reconhece como Chabon, então ele menciona seu nome e ela pergunta se ele sabe quem ela é. Ele responde que ela é a campeã do torneio. Ela então comenta que ele parece bastante forte e pergunta se ele gostaria de lutar. Então ele responde que por que não, mas logo começa a ouvir risadas vindo das pessoas ao seu redor. Então ele se vira e vê uma garota de cabelo rosa, rindo e perguntando o que ele pensa que está fazendo, insinuando que ele deve estar obcecado. Então ele percebe que tudo o que ele disse foi enviado para a janela de chat e sai correndo, dizendo que isso é embaraçoso. Porém, ele se lembra que algo semelhante estava acontecendo com o Ranger e se pergunta por que não pensou nisso antes. Enquanto corre, continua ouvindo as risadas e pergunta por que isso está acontecendo. Agora, finalmente, ele se afasta o suficiente e ofegante, dizendo que correu demais e espera que ninguém o tenha seguido. Ele também se repreende por falar consigo mesmo. Agora ele dá uma olhada e vê uma taverna, e a taverna Moonlight. Então ele se pergunta como poderia ter quase esquecido este lugar, já que costumava vir muito aqui quando o seu nível era extremamente baixo durante a missão principal. Porém, ele diz que nessa taverna tem muitos usuários na missão da torre, então ele confirma que deve ser um lugar bom para ouvir rumores e obter informações. Então, ao entrar, o ambiente parece muito profissional, mas também bastante tenso, com todos encarando. Então ele se pergunta se deve sair, mas decide que não pode recuar, pois a primeira impressão é crucial. Então o barman o cumprimenta e pergunta o que ele deseja beber, porém ele pede um copo de leite. Então ela fica surpresa e ele pergunta se ela pode lhe contar algo suspeito ou estranho que tenha acontecido na taverna. Então ela acha ele muito estranho, mas ela fala para si mesmo que gostaria de mostrar algo para ele. Ela abre uma maleta, dizendo que se é para falar disso, ele deveria ter apenas contado a ela. Então ele acha isso bastante interessante e pergunta quanto custa. Então agora vemos Sarah dando boas-vindas e vemos entrando com um jogador que acaba se apresentando. Agora Jin-sung reconhece que estão no meio da missão da Torre do Céu e que essa mulher deve ser uma usuária fazendo a missão. E então o nome dela de guerra é Reaper. Agora do lado de fora, ele ouve uma mulher pedindo para o clã se apressar. Agora Jin-sung se pergunta onde já ouviu essa voz antes. E a mulher diz que é por isso que ela odeia os novatos, que só fazem perguntas e não escutam, perguntando por que acham que sabe tudo e pedindo respeito pelas ordens do capitão. Agora Jin-sung começa a suar nervosamente, dizendo que não pode ser, e se pergunta por que a Ordem dos Cavaleiros do Lobo de Ferro está do lado de fora. Agora recebemos uma atualização sobre onde ele está no mapa, e agora descobrimos que a Ordem dos Cavaleiros do Lobo de Ferro serve
serve a família imperial do Império de Delos e está atualmente estacionado na Torre do Céu para uma grande investigação. E por isso os jogadores realizarão missões na Torre do Céu com indivíduos dessa ordem. Mas eles perguntam se essa ordem também apareceu dentro da taverna. Agora eles sabem os nomes dos cavaleiros, dizendo que Fiona e Dan estão no Museu das Marionetes da Torre do Céu e que também podem encontrar Lane no Vestíbulo das Trevas. Porém, mas nenhum dessas três deveria aparecer nesse ponto da história. Então esses dois usuários estão falando sobre algo que aconteceu depois que as duas mamorras são concluídas. Ou seja, esses três não apareceram mais na história do clã. Então ele fala que se eles a seguiram, isso deve ser algum tipo de corrupção. Agora Sarah sai e agradece ao barman. Agora Jin-Sung percebe que deve seguir atrás deles. Eles se inspecionam à distância e se pergunta qual dos três é o corrompido, dizendo que, de qualquer forma, precisa evitar que façam algo. Porém, os guardas então o param. Ele fica um pouco confuso. Eles dizem que, se ele não mostrar a permissão, terá que sair. Agora Jin-Sung entra em desespero e começa a gritar com eles. E o homem de cabelo roxo o vê. Jin-Sung explica que é um passe de entrada e é concedida por um NPC chamado Roger Levan e que ele concederá acesso à Torre do Céu. Então ele vai direto ao assunto. E uma mulher diz que ele está em uma viagem de negócios no momento e que não tem autoridade para lhe dar um passe de entrada. Porém, Jin-Sung fica completamente derrotado e começa a bater no chão, perguntando como é possível que o NPC que dá passes de entrada possa deixar sua loja e como ele deve entrar na Torre do Céu. No entanto, alguém chama Jin-Sung e pergunta quem é. Agora a cena muda para o homem falando com os guardas, que confirmamos que o passe de entrada é, de fato, de George Levan e dizem que é o homem que ele pode entrar. Agora descobrimos que o nome dele é Geese. No entanto, Jin-Sung agarra o papel, dizendo que vai entrar e começa a rir dos guardas, dizendo que esqueceu que formar uma equipe com alguém que tem um passe era uma opção, e agradece a Geese por tornar tudo tão fácil para ele. Agora Geese diz que estava observando há algum tempo, dizendo que ele está se divertindo muito com o jogo e que o seu conceito de RP é muito engraçado. No entanto, Jin-Sung diz que não está interpretando o papel e que essa é apenas a maneira como ele fala. Então Geese começa a rir dele, perguntando quem gagueja ao digitar, dizendo que ele é realmente engraçado e que vai matar o Behemoth por ele mesmo, já que ele fez rir tanto. No entanto, Jin-Sung percebe que isso é ruim, porque não pode aceitar ajuda, então ele decide cancelar a equipe rapidamente. Agora vemos Geese tocando no monitor e ouvimos uma voz de uma mulher dizendo que é uma pena que ele tenha saído, pois ele era realmente engraçado. E se pergunta por que não pode ver seu nome do usuário. Mais tarde ouvimos Jin-Sung suspirando enquanto sobe a torre e diz que terá que evitar a Geese de agora em diante, se o encontrar. Agora ele olha para o corredor da torre e diz que é muito alto e se pergunta para onde todos foram. Ele fala que ele não quer perder muito tempo e precisa fazer a corrupção. Ele avista a Fiona descendo as escadas, enquanto Lane carrega Dan. Agora a garota Fiona diz que está cansada dele e fala que nem foi difícil de desviar. Agora Dan pede desculpas e diz que está tentando proteger o explorador. Agora Lane, como ordenado, diz a Jin-Sung para parar de espalhar sangue por todo lado e que ele não está em condições de se preocupar com o explorador. Jin-Sung se pergunta se eles estão deixando o usuário para trás e sugere que talvez não sejam eles que estão corrompidos, mas sim o capitão de Bon Lad. Agora a pessoa carregada de liderar a equipe e a ordem dos Cavaleiros de Lobo de Ferro, Jin-Sung começa a subir as escadas rapidamente, pensando que precisa chegar lá antes de se perguntar o que acontecerá se o clã encontrar Bon. Porém, talvez isso espalhe ainda mais a corrupção e ele precisa impedir isso antes que aconteça. Agora um dragão morcego aparece atrás deles, chamando Luis Seran, ou apenas Ceres, e emite um grito agudo antes de avançar contra ele, arriando seu rosto com seus dentes. Agora Jin-Sung se surpreende e vemos o dragão morcego vindo para um segundo ataque, mas ele alcança o seu inventário, pega sua lâmina e o corta ao meio com um golpe preciso. Mais dragões morcegos aparecem e ele começa a lutar contra eles, um a um, dizendo que baixou a guarda e esqueceu que esse lugar já está dentro da masmorra. E quanto mais monstros se aproximam, ele corta um dragão morcego, e um dos lagartos que ele teve que consultar no wiki do jogo tenta atacá-lo com uma das suas lanças. Então ele desvia, agarra a lança e chuta o lagarto bem no meio do peito. Enquanto os monstros se recuperam do ataque, Jin-Sung fecha a distância e vai atacar. Mais um segundo, os lagartos aparecem do lado e desvia seu golpe, empurrando o ataque de Jin-Sung para bem longe. Porém, os dragões morcego acham que é a chance deles e vão direto para ele, mas ele os elimina e se posiciona bem atrás dos lagartos novamente. Então ele percebe que a situação é ruim, pois não tem tempo para retaliar devido ao grande número de inimigos que está sendo constantemente empurrado para trás. Então ele começa a correr. Então um dos lagartos aproveita a oportunidade para chegar bem perto dele e ele grita para usar sua habilidade Dark Flash, mas nada acontece e ele é lançado para trás, batendo contra a parede. Então ele percebe que está sem MP e que deve ter subido de nível antes de vir na quest. Então ele nota que bateu em algo diferente da parede e começa a brilhar laranja, enquanto solta fogos que queimam os monstros à sua frente, os incendiando. Agora Jin-Sung diz que havia esquecido completamente que havia um mecanismo assim e se lembra que há algo no final da linha das estátuas. Então ele começa a correr desesperadamente em direção à borda delas, onde há um círculo
círculo mágico de recuperação total. Então os monstros se aproximam cada vez mais, mas o ar rapidamente se enche de sangue e parte dos corpos enquanto ele começa a cortá-los em pedaços devido ao poder reabastecido. Então ele suspira aliviado, diz que foi por pouco que agora ele vai aproveitar a oportunidade para subir de nível. Enquanto isso ele pode ver o quanto o clã está à frente dele agora, mas os lagartos começam a avançar contra Jinsung, mas ele usa o Dark Cross para eliminá-los instantaneamente. Porém agora vemos uma versão ainda mais forte dos lagartos, chamado Mercus, mas que agora Jinsung também tem que procurar no wiki do jogo. Então ele perde a chance e avança diretamente contra o Marcus, usando uma habilidade chamada Trip Step, fazendo 3 enormes buracos nele e transformando o inimigo em um Danone. Mas ele não para por aí. Ele imediatamente corta 2 outros monstros em pedaços, enquanto parece estar se divertindo e começa a rir, dizendo que se sente como um protagonista de uma web novel e que escolher o contrato do rei na época foi uma boa decisão. Então ele exclama para que todos venham e manda as partes dos corpos pelo ar. Só que agora vemos uma versão ainda maior do Dragonoid aparecendo bem na frente dele. Então Jinsuke disse que deveria ter aparecido antes, quando ele ainda era de nível baixo, já que agora está no nível 14 e com nível de fama 17. Agora descobrimos que o chefe se chama Lewis e ele fala, dizendo que viu um outside surrando a torre e ordena que todos os outros Dragonoids o ataquem. Um dos lagartos tenta esfaqueá-lo no pescoço, mas ele desvia cortando o calcanhar do monstro, fazendo cair no chão, enquanto grita de agonia. Agora Jinsung salta por trás, dando golpes com o Dark Slash. Agora o Dragonoid vem de lado e balança sua lança contra ele, mas vemos que ele instantaneamente se posiciona atrás dele, dizendo que está muito lento e começa a esfaquear sua face, mas acaba errando e acertando o pilar atrás do Dragonoid, deixando todos os Dragonoids confusos. No entanto, Jinsung começa a rir nervosamente, enquanto o Mercus está confuso, mas acaba levando um soco no rosto. Jinsung se recupera da vergonha secundária ao cortar mais uma onda de inimigos. Então vemos mais dragões morcegos voando sobre ele e atacando o chão. Eles parecem ter derrotado, mas vemos que não é o caso, pois ele já está atrás deles. Então ele diz para eles morrerem, mas novamente erra sua habilidade chamada Rope Smash e acerta o chão em vez disso. Então um dos dragões morcegos lhe dá uma cabeçada. E Jinsung explica que o sistema de combo dos Cavaleiros das Trevas permite pular o tempo de recarga entre o uso das habilidades, mas também só permite usar as habilidades na ordem escolhida. No entanto, ele informa que da forma que ele escolhe seus combos, indica sua habilidade como Cavaleiro das Trevas. Agora vemos que ele está constantemente errado enquanto eles zombam dele, e ele está envergonhado. E então ele diz que foi muito burro na escolha da ordem e desperdiçou suas habilidades 2 vezes. Mas ele fala que teria apenas rido se fosse no jogo, mas claramente não é o caso, pois agora é a realidade. E um dos Mercus enrola sua cauda em sua perna, puxando para baixo e fazendo cair no chão. Então ele começa a rolar para os lados, para evitar os ataques, mas usa todos os seus músculos da perna para se levantar e puxar o Mercus em direção a ele com a própria cauda. Então ele vai para atacar, mas é tarde demais, pois outro inimigo o intercepta. Agora a lança atravessa o peito do Dragonoid gigante, quase atingindo também Jinsung. Então ele fica surpreso ao ver que foi Linus que fez o ataque, será que ficando seu subordinado sem hesitação. Porém Jinsung tenta um novo ataque, levando sua espada no ar, usando a habilidade Grand Roar, e mais cortes roxos são lançados em direção a Lewis, mas o chefe desvia facilmente, sem sequer se esforçar. Porém Jinsung disse que esperava isso, mas ainda assim o chefão não cai facilmente. Então ele bloqueia um golpe de Lewis, mas é um ataque constante, e uma chuva de golpes mais golpes. Lewis é implacável com suas investidas, porém Jinsung consegue segurar a arma de Lewis para evitar novos ataques. No entanto, isso era exatamente o que Lewis queria. Ele começa a rir e surpreende os dois com Jinsung claramente recuando devido ao choque. Então seus olhos ficam completamente brancos e Lewis o arremessa para trás, fazendo-lhe colidir com vários objetos próximos à parede. Então Jinsung olha para trás, ofegante, vendo que Lewis ainda está forte e saudável. Ele agarra sua espada e tenta o ataque, mas é bloqueado. Ele diz que está doendo. Ele ataca Lewis novamente, mas vemos que não há força por trás do golpe. Ele tenta usar outra habilidade, mas os seus pés começam a escorregar, fazendo cair no chão. Então Lewis ergue sua arma, perguntando se Jinsung acabou. E a sequência esfaqueia no chão onde ele estava, mas Jinsung teletransporta e começa a murmurar, dizendo terceiro. E Lewis fica irritado com o murmúrio de Jinsung e avança, mas agora Jinsung está gritando e vemos sua espada brilhando roxo, enquanto ele vai para outro ataque contra Lewis, forçando então bloquear o golpe. Então Lewis percebe que este ataque tem um grande poder, pois começa a quebrar o chão abaixo dele e envia uma onda de choque, quando Jinsung usa com sucesso o Rope Smash. Agora Lewis se pergunta sobre o peso imenso e é repetindo a onda de poder enquanto ele está à beira da perda da consciência. Porém Jinsung explica que a verdadeira essência do sistema de combos não é a versão dos ataques, mas sim o tempo e a ordem de execução das habilidades. Porém vemos a arma de Lewis começando a quebrar enquanto Jinsung continua seus ataques, usando outra habilidade chamada Explosive Damage, deixando uma grande cicatriz no peito de Lewis. Então depois de quebrar a arma, Lewis começa a gritar de dor, com seu sangue voando
voando pela sala. Porém, Jin-Sung teletransporta para trás dele, preparando seu próximo golpe. Então ele surge do portal bem atrás de Lewis, contando mais uma vez, dizendo quinto, e explica que quanto mais você usa habilidades combinadas, maior é o dano acumulado. E o quinto uso da habilidade combinada causa 200% a mais de dano. Então sua espada começa a brilhar com um roxo ainda mais intenso, e ele libera um enorme grande wave diretamente contra Lewis. Agora, do lado de fora da torre, vemos pássaro voando pacificamente e uma gigantesca luz roxa é visível, e em sequência por uma explosão massiva da onda negra que atravessa 6 andares da torre, cortando Lewis ao meio, diagonalmente, e destruindo todos os pilares de suporte atrás dele. No entanto, o corpo de Lewis começa a cair, e Jin-Sung luta para dizer que o ninho dos Dragonoid foi limpo antes de cair no chão. No entanto, ouvimos alguém perguntando o que está acontecendo, dizendo que o barulho veio dali, mas logo os membros da Ordem dos Cavaleiros de Globo de Ferro aparecem, e se perguntando sobre todos os corpos e avistando Jin-Sung no chão. Eles chamam o vice-capitão, dizendo que há alguém deitado bem ali. Então Jin-Sung diz que a luta foi muito difícil, que deveria ter trazido outra pessoa para carregá-lo. Então ele começa a se sentir revigorado ao ouvir o som de subida de nível, e fica feliz que sua saúde foi restaurada. Então ele começa a se levantar, dizendo que é hora de coletar o loot e passar para o próximo andar. Então ele olha para todos os corpos e fica confuso, se perguntando onde está todo o seu loot. Então o homem de antes pergunta se ele acabou de dizer loot, e se está alegando que matou todos os monstros. Então Jin-Sung reconheceu a voz e vê o homem colocando a arma na cabeça. O homem pergunta quem ele é e como ele entrou na torre, e descobri que o nome dele é Hats Van Grudge. Todos os outros guardas imediatamente apontam suas lanças para Jin-Sung, o cercando para que ele não possa escapar. Então Hats lhe diz para ele se identificar e declarar sua filiação e explicar como ele o conhece. Porém Jin-Sung pergunta como ele não o deveria conhecer, dizendo que devido ao seu comportamento desfavorável, ele é o único NPC a receber um nerf de personalidade em toda a história da Defior. Então Hats diz que parece que Jin-Sung não tem intenção de responder, e Jin-Sung explica que ele é o vice-capitão dos Lobos de Ferro, e é por isso que o conhece. Então Hats pergunta como ele entrou na torre, e Jin-Sung responde que recebeu o passe de Rojleva. Agora Hats pede para ele ver o passe para confirmar, e Jin-Sung diz que não tem, mas Hats fica confuso, e Jin-Sung começa a explicar que o passe está com seu amigo. Então Hats pergunta quem é o amigo e onde ele está. Porém Jin-Sung ri nervosamente, dizendo que provavelmente está lá embaixo. E então Hats lhe diz para trazer seu amigo até ele, e ele o libera assim que verificar a identidade e o passe, e que haverá consequências se estiver mentindo. Porém Jin-Sung diz que ele sabia que não tinha tempo para isso, pelo fato de Clã ter visitado a Taverna do Luar e entrado na Torre do Céu. Significa que ele havia superado o vestíbulo da Masmorra das Trevas na história. Portanto, ele deveria estar atualmente a caminho do último andar da torre, chamada da Câmara do Castelo, durante o trajeto até o topo. Então ele se juntaria aos NPCs que o ajudariam na batalha. E entre eles estaria o Capitão Bom. Então esse personagem já deveria ter chegado ao andar superior e se continuasse subir na torre. Então ele pergunta o que ele faria se Bom fosse realmente corrompido. Então ele para de se mover e um dos guardas percebe, mas é imediatamente atacado por um golpe sombrio. Então Hats pergunta onde ele estava escondendo essa lâmina e então vai atacá-lo, mas vemos que ele, em vez disso, esfaqueia seu portal. Então Hats fica surpreso ao ver que ele desapareceu, mas logo vemos Jin-Sung se teletransportando para trás dele. Hats diz que ele só está usando truques e o que enfrentará de bom grado, mas Jin-Sung começa a correr diretamente em sua direção, mas era uma falsa investida, pois ele sai dizendo que precisa ir, o que confunde ainda mais Hats. Porém Hats e seus homens começam a perseguir Jin-Sung, gritando para ele parar, mas Jin-Sung comenta que é bom nunca ter descartado sua espada de treino e que não queria enfrentá-los em primeiro lugar. Então ele olha o seu inventário, se perguntando por que algo está lá. A lança de Hats começa a se aproximar cada vez mais de suas costas, porém Jin-Sung se vira para ver, puxando algo do seu inventário, enquanto vemos a lança de Hats colidir com uma bomba, causando uma enorme explosão na frente dele e dos seus guardas. E isso os surpreende, e quando Hats balança sua espada para cortar a fumaça da explosão, ele percebe que Jin-Sung é na verdade muito mais astuto do que esperava, já que agora há óleo espalhado por todo o chão. No entanto, Jin-Sung está segurando outra bomba, enquanto derrama mais óleos em todo lugar. Agora Hats começa a congelar de medo, dizendo que não pode ser. Então ouvimos uma explosão. Ele chama Jin-Sung de terrorista, dizendo que o matará quando pegar. Porém Jin-Sung sai correndo, dizendo que a explosão é apenas barulhenta e não causará muitos danos. E que usar óleo junto com a bomba era uma combinação clássica do passado. Então ele nunca esperava que os itens que comprou da Shaya fossem tão úteis depois de tanto tempo. Enquanto continua subindo a torre, ele comenta que o sol está prestes a se pôr e se pergunta onde o clã está, pois seus passos estão logo à frente dele. Ele fica surpreso ao perceber que finalmente a alcançou. Agora Sarah se vira dizendo que não esperava encontrar outro explorador. Então um homem chamado Guns diz a ele que deve se apressar para encontrar um lugar seguro. Então o outro homem diz que está tudo bem e que se ele valorizasse sua vida, não teria vindo aqui em primeiro lugar. Então ele acrescenta que não se importa como que ele faça, desde que não atrapalhe. E é então que agora somos apresentados a Bom pela primeira vez. Porém Jin-Sung comenta que encontrou, mas é interrompido por alguém e que diz que o encontrou primeiro. Então o arrepio percorre sua espinha quando ele se vira e vê que é Hats. Agora Hats está extremamente irritado, dizendo que Jin-Sung tem coragem de jogar uma bomba em seu rosto. No entanto, ele reconhece isso. Bom pergunta a Hats o que está
acontecendo e percebe que está em uma situação complicada entre os dois. Porém, Hades diz a Bon para capturá-lo, então Bon prepara sua lâmina e Jin-Sung percebe que está em apuros, pois não há onde correr. Porém, Hades diz que espera que ele esteja preparado. Porém, Jin-Sung ativa seu Ultra Instinto e aponta para a janela, dizendo que é um homem nu, tentando fazer xixi em todos eles. Por algum motivo, isso realmente funciona, e eles se viram, mas há nada no céu, e Jin-Sung pula da torre enquanto grita. Eles olham pela grade, se perguntando se ele se jogou, mas Jin-Sung começa a cravar sua espada na lateral da torre, desacelerando sua queda. No entanto, quando perde todo o impulso, ele pula para dentro de um dos quartos e pousa em segurança, dizendo que estava bem na sua frente, mas felizmente, parece que a corrupção ainda não se espalhou, e ele precisa se apressar. Seja qual for o plano deles, ele precisa purificá-los, antes que chegue a próxima masmorra. Agora Sarah se pergunta o que estava acontecendo com ele, mas Bon diz que não sabe, mas que há muitos caras estranhos. Mas ele diz para esquecer isso, pois está muito cansado e que deveria fazer uma pausa no próximo andar. No entanto, Jin-Sung começa a gemer enquanto sobe as escadas novamente, sendo que nunca mais vai subir nada de novo. Ele se pergunta onde o clã está, esperando ainda que não tenham chegado à próxima masmorra. Em sequência, ouvimos a Ano dizendo a Bon para parar, porém Jin-Sung vira a esquina e vê Bon com sua espada no ar, precisa atacar a Ano, e ele grita, percebendo que chegou tarde demais, mas em vez disso, a cena se transforma em um momento yaoi, pois Bon começa a massagear a Ano com o cabo da sua espada, dizendo que seus músculos estão muito tensos, mas a Ano solta um grito, estilo anime, pedindo para ele parar e perguntando se ele pode fazer isso mais suavemente. Porém Jin-Sung cai exausto nas escadas. Agora Bon pergunta a Sarah se ela também precisa, e ela diz que está bem. No entanto, Jin-Sung diz que acha que ainda não estão bem, mas que vai ficar de olho neles, até que revele suas verdadeiras cores. Avançando um pouco mais, ele comenta que não há como Bon tentar machucar os outros NPCs, e nem tentar controlar as ordens dos cavaleiros. Pelo contrário, ele é completamente normal. Agora Ano diz que eles precisam investigar a disposição do local, pois assim será mais fácil de encontrar o mestre, e que ele vai com Bon investigar esse lado. Agora Bon começa a caminhar e fica diante do clã, tendo um confronto estilo WWE. Então ele começa a sorrir, enquanto levanta uma mão. Jin-Sung pensa que chegou a hora, mas em vez disso, Bon coloca a mão no ombro do clã, dizendo que haverá mais tarde e pisca para ela. Mas Jin-Sung olha desconfiado, mas Bon não fez nada de errado, e o diálogo foi exatamente o mesmo que no jogo. E talvez Bon não seja corrompido afinal, mas se não é ele ou os outros cavaleiros da baixa patente. E então quem seria? No entanto, Jin-Sung diz que com base em sua experiência, ele pensava que era uma ordem dos cavaleiros, que apareceu na taverna. Mas agora que ele pensa sobre isso, ele diz que não é capaz de ver. Uma vez dentro da taverna, ele diz que não consegue ver o exterior, o que pode ser o que o jogo omitiu. Mas porém não é corrompido, então ele ouve um som de passos metálicos, quando Bo e Ano são recebidos por alguns monstros de armadura viva, coberto de cracas. Agora Bon ri, dizendo que parece que o dono deste lugar não tem boas maneiras, ousando enviar lacaios quando os convidados chegaram. Então ele exclama, mandando que chame o chefe deles, e Jin-Sung fica confuso com a palavra de Bon. E a pensar nisso, ele lembra que uma carta apareceu quando ele derrotou o chefe Ghoulish. Ele se pergunta se isso significa que, se Bon estiver corrompido, uma carta aparecerá apenas quando ele for morto. Mas, baseado na história original, Bon não deveria morrer ali. Mas ele faz que se ele morresse ali, poderia mudar a história, e diz que não seria melhor do que a corrupção real. Agora Jin-Sung diz que talvez assim como foi Ghoulish, o chefe desta vez também seja um monstro. Enquanto ele pensa nisso, mais sentido faz, enquanto despacham facilmente as armaduras vivas. Bon se pergunta onde Hades está, e Ano diz que ele provavelmente ainda está perseguindo aquele maluco de antes, mas Bon diz que eles devem garantir que o prendam se encontrarem. Agora Jin-Sung comenta que esse é o problema, mas graças ao que aconteceu com Hades, Bon e os cavaleiros estão de olho nele, e para ajudar durante a luta contra o chefe, é preciso encontrar uma maneira de entrar. Agora vemos um conjunto diferente de escadas, e alguém está desembainhando sua espada. E depois de derrotar algumas armaduras vivas, os cadáveres de monstros caem diante deles, e uma mulher ri, dizendo que está impressionado com a habilidade dele. Como sempre, o homem diz para ela parar de zombar dele, só porque ele é velho, e pergunta o quanto ainda falta. Ela responde que, com base na magia na densidade que sente, eles devem estar quase lá. Agora aprendemos que o nome dela é Chiron, e o velho pede para ela se mover para o lado dele. Ela o faz, e ele imediatamente desfere alguns golpes. Os ataques passam por ela, atingindo algo, e ela o chama novamente, chamando-o de GSD, perguntando o que ele está fazendo. Então ele pede desculpas, dizendo que pensou que era um monstro, mas agora vemos que Jin-Sung foi quem ele atacou. Agora o GSD comenta que, apesar de ter segurado seu golpe para suportar aquele ataque, Jin-Sung deve ser habilidoso. No entanto, ele é incapaz de controlar os impulsos vindo do seu braço fantasma. Porém, Jin-Sung começa a suar nervosamente, e se perguntando se quase morreu. Porém, Chiron pergunta por que ele está seguindo. Agora Jin-Sung pede um favor a eles, e aprendemos que Chiron é a maga fada negra, que opera a guilda dos magos, na escola de magia. No entanto, GSD
JSD é um cavaleiro fantasma lendário que esconde sua identidade e opera a Academia das Espadas Fantasma. Agora Chiron pergunta a JSD se ele o conhece. Antes que possa responder, Jisung explica que essas são suas histórias básicas, mas que também são NPCs que se juntam à luta final, liderados pelo capitão, e se eles puderem atestar por ele, a Ordem dos Cavaleiros não terá escolha, a não ser deixá-los, e eles perguntam se pode se juntar a eles como seus camaradas. Porém, Chiron pergunta por que fariam isso, dizendo que acabaram de conhecê-lo. Porém, Jisung diz que sabia que seria recusado, e se aproxima deles mesmo assim, e fala que não tem escolha, e que pretende transformar a desconfiança deles em confiança, lhe dando uma chance melhor a longo prazo. Ele fala que só há uma maneira de fazer isso, e ele aponta para JSD, dizendo que vai precisar dele, chamando pelo seu título completo de Grande Mestre da Espada do Khan. Porém, Chiron fica surpresa, dizendo que não pode ser, e Jisung sorri, perguntando o que acham disso, dizendo que ninguém deveria saber a verdadeira identidade dele. Porém, Chiron pergunta o que isso significa, mas JSD não reage ao nome. Porém, Jisung começa a perguntar por que ele não reconhece, dizendo que esse era o nome escrito na descrição do Cavaleiro Fantasma, mas ele fala que a atualização conseguiu apagar essa parte da história, mas ela não foi deletada, foi mudada, e Jisung começa a pensar no que fazer a seguir, mas os monstros aparecem atrás deles, e JSD os nota e diz que eles precisam lidar com isso também. No entanto, Jisung começa a pensar o porquê usou o nome JSD em primeiro lugar, eis que deve estar relacionado a Defior, então algo se encaixa, e ele o chama de neto da Torre do Desespero. JSD para de se mover, e Chiron se vira, dizendo que ele parece um cara interessante, mas fala que estão sem pressa, então ele fala que eles deveriam deixá-los em paz, mas antes que ele possa terminar sua frase, JSD começa a liberar uma aura poderosa, destruindo todo o chão abaixo deles, e enviando ondas de choque que matam instantaneamente todos os monstros. No entanto, Chiron estende a mão, tentando acalmá-lo, e JSD se vira lentamente, chamando Jisung, perguntando quem ele é, enquanto libera uma aura ainda mais condensada do que antes. Mas agora Jisung começa a suar nervosamente, dizendo que estava apenas adivinhando e não esperava estar certo. Agora like nesse vídeo, e se você assistiu até o fim, comente Stone para me avisar, e inscreva-se para mais vídeos como este. Agora deixe um like e um comentário para ajudar o canal. Obrigado e até a próxima obra.